Muitos clientes perguntam qual que é o nosso webmail, sistema de gerenciamento do webmail. Claro, tem acesso por mobile, tem acesso pelo Outlook, né, mail client, mas muitos perguntam qual é o sistema que nós utilizamos. Nós utilizamos para o e-mail corporativo a versão do Mail Enable. Vou dar uma demonstrada rápida aqui com o nosso e-mail interno, certhost.org. É somente um e-mail de demonstração. Vamos lá, basta você logar no webmail. O nosso webmail é bem rápido. Claro, este aqui está de acordo com as configurações que nós deixamos. Então, por isso esse horário está invertido, mas quando se contrata o nosso sistema, ele vem customizado e vem preparado para a sua empresa, né? Nesse caso aqui, o computador está tudo em inglês, por isso que às vezes algumas coisas ficam no formato de inglês, mesmo utilizando a língua de tradução do webmail em português. Então é isso, nosso webmail ele é bem completo. No caso, contratando o e-mail corporativo, certo? O e-mail corporativo pode ser contratado no site certhost.com.br. Aqui você tem usualmente as caixas normais, tem a parte de arquivos, tem a parte de contatos, calendário, a parte de tarefas, está aqui na parte de calendário, que pode ser colocado tarefas, né? Tem a parte de bate-papo, que é entre os funcionários da empresa, como se fosse um chat em tempo real. Tem as estatísticas. No caso aqui é um e-mail de demonstração, então não vai ter muitas estatísticas. Aqui nas opções, o administrador ou o dono da conta, no caso, nesse caso aqui, essa conta está com todas as permissões. Por isso que tem todas essas opções, certo? Tem como gerenciar as regras de spam do próprio usuário, né? Ativar filtros de spam, determinar o que é para ser feito, se for spam, de acordo com o nível de spam. Tem a parte avançada que o cliente pode configurar leituras pop de outras contas, de contas externas ou das contas da mesma empresa, @suaempresa.com.br, né? E tem diversos essas outras funções de compartilhamento, de calendário, de postagem, né? Então é isso. Muitos clientes perguntam qual que é o webmail, quais são as suas funções, e aqui está. O e-mail, no caso que seja uma contratação de e-mail não corporativo, claro, a diferença dos e-mails corporativos para os e-mails não corporativos, aqui está. O plano que mostra esse webmail, o primeiro que nós mostramos, são os planos de e-mail corporativo, 50 GB por usuário, esse que vai até 9 terabytes, 9.000 gigabytes, é muito espaço para a sua empresa, né? E este aqui concorrendo com o Google Mail, alternativa ao Google Mail, 50 gigabytes por usuário, certo? R$35 por conta de e-mail. Está um pouquinho mais acima do plano básico do Google, mas o nosso fornece diversas configurações e opções que o Google Mail não fornece. Por exemplo, a possibilidade de utilizar 7 domínios em apenas um plano, enquanto o Google Mail fornece, se eu não me engano, são 30 gigabytes por usuário, cobrando R$29 mensais. O nosso está cobrando R$35 somente, fornecendo 50 gigabytes. Vale muito a pena vocês contratarem, ao invés de contratar o alternativo, o plano do Google Mail, contratar o alternativo, que são os nossos planos do portal certhost.com.br, ok? Então você vem até o nosso menu e aqui vai estar e-mail corporativo, vocês escolhem o e-mail corporativo, aqui vocês escolhem o plano. Falar rapidamente da diferença dos planos. Aqui está
Quando você entra para configurar o e-mail corporativo, 50 GB por usuário, imediatamente você já tem um mínimo de 3 usuários. R$35 por usuário, mas você tem um mínimo. Se a sua empresa não tiver 3 usuários, realmente não vale a pena você contratar um plano corporativo para apenas 2 ou 1 usuários. Então a gente coloca que o mínimo de 3 usuários. Recomendamos que sempre leia os termos contratuais. Temos também o CertDrive, certo? CertDrive é o nosso plano de drive, de cloud para guarda de documentos, muito vantajoso, muito mais vantajoso que os planos do Google, em função de que nós fornecemos o Drive separadamente. Então você tem como configurar quais usuários da sua empresa utilizarão o Drive, e o espaço utilizado do Drive não interfere no espaço utilizado no corporativo, perdão. E falando tanto de Google Mail, né, que é o nosso concorrente, então é isso. E-mails de 50 GB por usuário. Aqui você tem a opção de contratar R$19 mensais e determinar quanto de espaço você vai querer para sua empresa, certo? E tem o e-mail corporativo. Voltando ao assunto do webmail, que é o foco desse. Então esse aqui é o webmail do nosso plano de e-mail corporativo, tanto esse quanto esse. Já esse aqui é o webmail, estou utilizando uma conta de teste nossa, demonstrativa também, é o famoso webmail do Cpanho, que é para as contas de plano ilimitado. Tá ok? Então é essa a dúvida de diversos clientes antes de realizar a contratação. Qual é o webmail, qual é o ambiente de gerenciamento das contas? Esse webmail é o famoso e-mail que vem com o Cpanho. Vou logar ele e mostrar rapidamente para quem não conhece. Pronto, ele ficou todo em português do jeito que o cliente deseja. E-mail, então aqui está a mesma coisa que as mesmas funções praticamente que o outro e-mail, tem contatos, calendário e configurações. Adicional os 2 webmails que foram demonstrados, nós temos também um webmail que foi desenvolvido pela nossa equipe, um webmail especial, que é o próprio do CertHost. Esse webmail é um serviço contratado à parte, que pode ser, ele não tem um custo alto. Se for o e-mail corporativo, o usuário ou você contratante, sua empresa já tem o direito de utilizar esse webmail. É um webmail secundário, ou melhor, ele, além de você ter o webmail com todas aquelas funções de calendário, etc., de guarda de arquivos no CertDrive, etc., você também vai ter, ou seja, a sua empresa vai ter a opção de utilizar esse outro webmail. Pergunta-se, para que a minha empresa vai querer um outro webmail? Esse webmail ele é mais isolado, então ele permite que a sua empresa utilize as funções, digamos assim, de forma que somente o administrativo, o seu gerente de TI, tem acesso a certas configurações. Então aqui no caso, como eu estou utilizando uma conta de testes, gestão de contrato, CertHost.info, vocês podem observar como estava no outro webmail, ela está vazia, mas ela respeita as pastas do outro webmail. No caso aqui está em português, certo? Então esse webmail ele fornece menos permissões ao usuário. Então o usuário praticamente vai ter a opção de fornecida permissão, ele vai ter como gerenciar os arquivos na parte personal ou em outra parte, de acordo com a vontade do administrador. Os contatos, aqui não tem contato nenhum, e-mail de demonstração, e que ele tem como gerenciar as mensagens. No caso aqui, enviar uma nova mensagem. Vou fazer um exemplo rápido, enviar uma mensagem para um e-mail pessoal meu, só para demonstrar que este tem as mesmas funcionalidades do outro. Enviar. Enviado com sucesso. Então a partir de agora esse e-mail foi para a minha caixa de itens enviados. E ao mesmo tempo ele também está na mesma caixa de itens enviados daquele outro webmail. Então na verdade esses webmails eles só comunicam com o mesmo servidor. A diferença é que este webmail aqui vai dar ao seu usuário uma aparência mais fácil, um ambiente. Então, às vezes, você tem funcionários na empresa que estão acostumados com TI, estão acostumados com
ambientes mais complexos. E tem aquele funcionário que não quer um ambiente muito complexo, quer acessar rapidamente do celular, quer enviar, receber os e-mails, mas não deve ou não pode ter acesso a muitas configurações. Então, nesse caso aqui, como podem observar, o usuário não tem acesso a muitas configurações. Ele pode, no máximo, alterar as configurações de ambiente de tela. A questão do correio, determinar quantas mensagens por página. As contas de e-mail, no caso aqui nós estamos com essa conta demonstrativa, né? Então ele tem esse limite de sincronização com o móvel, com o celular no caso, entendeu? Tem essas opções todas, o address book e etc, né? Os mobiles de aplicativo e etc. Então é isso. Nesse tipo de web e-mail é interessante para aquele funcionário que não pode ter acesso a muitas configurações, que ele acaba fazendo besteira. E tem as outras duas opções mostradas, que são as opções mais complexas, e a sua empresa, no instante que contratar, escolhe qual web e-mail deseja utilizar. Ou deseja utilizar os dois, os mais complexos para funcionários mais acostumados, mais, digamos assim, mais treinados, e o web e-mail mais simples para aqueles funcionários que não querem um web e-mail muito complexo. Então é isso, muito obrigado por assistir, contratem no certhost.com.br.